Roma, a cidade eterna. Como uma águia majestosa, ela ascendeu sobre 7 colinas, estendendo suas asas para conquistar o mundo com sua grandeza. O Império Romano não se ergueu apenas pela força bruta. Foi um farol de civilização, tecendo uma vasta tapeçaria de leis, arte e engenharia, com suas estradas servindo como veias que conectavam o coração do Império ao mundo. De Júlio César a Augusto, Roma atuou como escultor, moldando o rosto da civilização. A Pax Romana, seu período de ouro, foi um sol radiante que trouxe prosperidade e um legado que ecoa até hoje. Aquedutos, o Coliseu, a língua latina, Roma foi o berço dessas maravilhas. Sua engenharia, um sussurro desafiador contra os ventos do tempo, permanece inabalável. O declínio foi um pôr do sol lento, mas o legado de Roma jamais se apagou. Hoje, cada pedra, cada estátua é uma estrela em sua constelação, lembrando-nos de um sonho eterno. Explore conosco o eterno Império Romano. Roma, a cidade eterna. Uma história que começa não em um dia, mas ao longo de séculos. Imaginem uma pequena aldeia nas margens do rio Tibre, espalhada por 7 colinas. Quem poderia prever que este humilde começo daria origem a um dos maiores impérios que o mundo já viu? Como uma águia majestosa, Roma ascendeu, estendendo suas asas não apenas sobre a Itália, mas sobre o vasto mundo conhecido. Mas não se engane, a ascensão de Roma não foi apenas uma história de espadas e sandálias, de legiões marchando em formação perfeita. Foi muito mais. Foi a construção de uma civilização. O Império Romano não se ergueu apenas pela força bruta das suas legiões disciplinadas. Foi, acima de tudo, um farol de civilização, um projeto monumental que buscava organizar, construir e unificar. Os romanos eram engenheiros, legisladores, arquitetos e administradores. Eles teceram uma vasta e complexa tapeçaria de leis que ainda hoje influenciam nossos sistemas jurídicos. Criaram uma arte que celebrava tanto os deuses quanto os homens. E, talvez o mais impressionante, construíram uma infraestrutura que desafiou o tempo. Pensem nas famosas estradas romanas, mais de 80 mil quilômetros de vias pavimentadas, cruzando montanhas, rios e desertos. Elas não eram apenas caminhos para os exércitos, eram as veias do império, artérias pulsantes que levavam comércio, cultura, ideias e o poder de Roma até os cantos mais remotos de seus domínios. Todas as estradas, como diz o ditado, levavam a Roma, o coração pulsante deste organismo gigantesco. Essa rede conectava a Britânia gelada, as areias quentes do Egito, a Espanha ensolarada, as florestas da Germânia. Foi essa conectividade que transformou um conjunto de territórios conquistados em um mundo romano unificado. A história de Roma é também a história de seus grandes líderes, figuras que se tornaram maiores que a própria vida. De Júlio César, o general brilhante, político astuto, cuja ambição redefiniu a República, a seu sobrinho neto Augusto, o primeiro imperador, que inaugurou uma era de paz e estabilidade sem precedentes. Roma atuou como escultor, com esses homens como seus cinzéis, moldando o rosto da civilização ocidental. Eles não apenas expandiram fronteiras, eles consolidaram o poder, reformaram a sociedade e deixaram um legado de governança que seria estudado por milênios. Cada um, a seu modo, contribuiu para a grandeza e a complexidade do que significava ser romano. E então veio a Pax Romana, a paz romana, um período de ouro que durou cerca de 200 anos. Imaginem 2 séculos de relativa tranquilidade e ordem em um mundo que até então vivia em constante conflito. A Pax Romana foi como um sol radiante que brilhou sobre o império, permitindo que a prosperidade florescesse. O comércio explodiu, as cidades cresceram e a cultura atingiu novos patamares. Foi durante essa era que muitas das maiores maravilhas de Roma foram construídas. O Coliseu, os aquedutos, os templos magníficos. Foi um tempo em que um cidadão romano podia viajar de uma ponta a outra do império com segurança, falando uma língua comum, o latim, e usando uma moeda única. Esse legado de
paz e unidade ecoa até hoje como um ideal de governança e estabilidade. Vamos falar sobre essas maravilhas. Os aquedutos, por exemplo, estruturas monumentais que transportavam água potável por dezenas de quilômetros. Um feito de engenharia tão avançado que algumas partes continuaram em uso por séculos. O Coliseu, uma arena colossal que podia abrigar mais de 50 mil espectadores, palco de espetáculos grandiosos. A língua latina, que não só deu origem a tantas línguas modernas como o português, o espanhol, o francês e o italiano, mas também foi a linguagem da ciência, da lei e da filosofia por mais de 1000 anos. Roma foi o berço de tudo isso. Sua engenharia, em particular, parece um sussurro desafiador contra os ventos do tempo. Muitas de suas pontes, estradas e edifícios permanecem de pé, inabaláveis, testemunhas silenciosas de uma genialidade que transcendeu sua era. Mas como todas as grandes histórias, a de Roma também tem seu capítulo final. O declínio não foi um evento único, mas um pôr do sol lento e gradual. Crises econômicas, instabilidade política, pressões externas nas fronteiras e divisões internas começaram a corroer as fundações do império. O colosso começou a fraquejar. A queda de Roma em 476 d.C. é frequentemente vista como um marco do fim da antiguidade. E o início da Idade Média foi o fim de uma era, o crepúsculo de um mundo. No entanto, o legado de Roma jamais se apagou. Pelo contrário, ele se transformou, se adaptou e continuou a viver. A Igreja Católica Romana herdou sua estrutura administrativa. As leis romanas formaram a base dos códigos legais modernos. A arquitetura inspirou o Renascimento e o Neoclassicismo. A língua latina sobreviveu na ciência e na religião. Roma nos deu o conceito de cidadania, de república, de império. Sua história é um espelho no qual podemos ver reflexos de nossas próprias sociedades, nossas ambições e nossas falhas. Hoje, caminhar por Roma é como caminhar pela história. Cada pedra antiga, cada ruína majestosa, cada estátua de mármore é uma estrela na imensa constelação do legado romano. O Fórum, o Panteão, o Capitólio são mais do que atrações turísticas. São lembretes de um sonho eterno, de grandeza, ordem e civilização. Eles nos contam a história de um povo que ousou construir um mundo à sua imagem e que, ao fazê-lo, mudou o nosso para sempre. O Império Romano pode ter caído, mas sua influência é imortal. Ele vive em nossas palavras, em nossas leis, em nossos edifícios, em nossa imaginação coletiva. Explorar Roma é explorar as raízes da nossa própria civilização. Junte-se a nós em futuras viagens por essa história fascinante, desvendando mais segredos e maravilhas da cidade eterna. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!